E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Micael, certo? Eu vou dar aula de educação física hoje para vocês e vamos começar com esportes de invasão. E ali tem dois pontinhos, mídia. Por quê? Para a gente trabalhar um pouquinho desses esportes de invasão e o que a mídia tem influenciado neles, certo? A gente vai falar um pouco hoje, certo, desses esportes, o que são esses esportes e alguns deles. Hoje nós vamos começar com o que são os esportes de invasão e futebol, futsal e variações do futebol, certo? A gente vai comentar sobre algumas variações e um pouquinho desses dois esportes. Espero que todos gostem e vamos trabalhando, claro, lembrando que muita gente conhece futebol, a gente vai trabalhar algumas situações, tá? Para a gente pelo menos ter um entendimento e a intenção com a mídia lá, beleza? Vamos lá. O que são esportes de invasão, tá? Esportes de invasão normalmente constituem duas equipes, tá? Com o objetivo de pontuar do outro lado, certo? Então o objetivo é sair da defesa e passar para o ataque, pontuar, terminar fazendo o ponto. Ou o gol, né? Como a gente conhece normalmente, depende da modalidade. Mas no futebol, o gol, no basquete, o ponto, a cesta, né? E assim vai. A transição do ataque para a defesa acontece a todo momento. Então, diferente do vôlei, que você não pode passar de um lado para o outro, o campo é inteiro para as duas equipes nesses esportes, certo? Então, o que acontece? Manutenção da posse de bola é muito importante. Para quê? Se eu toco a bola, eu consigo pontuar. Eu preciso estar com a bola normalmente para pontuar. Claro, acontece alguns momentos de pontuar sem estar com a bola? Sim. Mas são raros, principalmente eu estar com a bola, posse de bola do meu time, para pontuar, certo? A defesa se posiciona na maneira mais adequada para se defender, normalmente atrás de linha da bola para poder proteger o seu local de pontuação, tá? Alguns esportes aqui, ó, as metas serem defendidas, a gente comentou, sempre posicionadas no final da quadra, no fundo e normalmente retangulares, tá? E aqui diz uma coisa importante, pode ser em campos ou quadras ou ainda outros locais, certo? Como piscina, tá? Porque sendo esporte de invasão, podendo ir de um lugar para o outro, ele se caracteriza esporte de invasão. Tendo que pontuar no final da quadra, ele se caracteriza. Não porque ele é um esporte aquático ou de campo ou de quadra, e sim pela característica da invasão, porque a invasão invadir o campo do outro. Invadir o campo do adversário para pontuar e se defender, certo? Vamos lá para a próxima. Vamos lá. O que são esportes de invasão aqui? Continuando. A manutenção da posse é extremamente importante, né? Então, as metas a serem defendidas ou atacadas sempre posicionadas na linha de fundo, beleza? Então, o que acontece lá? Aqui alguns esportes. Basquete, a meta está na linha de fundo? Sim, ela está lá. Ah, mas não é um gol retangular e tal. Sim, muda um pouquinho? Sim. Por que invasão? Porque eles confrontam, está na linha de fundo, certo? E a gente falou o quê? Normalmente retangular, não que seja a regra, certo? Mas o que acontece? Linha de fundo. Aqui tem mais alguns esportes para vocês verem, para vocês depois pesquisarem, irem atrás, e alguns outros a gente vai trabalhar também. Lembra que eu comentei aqui, ó, pode ser polo aquático, que é um esporte jogado na piscina, certo? Rugby, futebol americano no campo, certo? Quadra, handebol e assim outros, beleza? Hóquei na grama aqui, ó, o que a gente tem? Hóquei na grama, utilizam de outras coisas, né? Outros instrumentos para jogar e considerado esportes de invasão, porque é a característica de poder invadir o campo do adversário, certo? Então, tem um vasto... um leque muito grande de esportes para vocês, beleza? Vamos passar lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre o futebol, tá? Futebol muito conhecido, muito popular, tá? Vamos começar por onde? Como se joga? Um campo, né? Grama, normalmente hoje já pode a grama sintética, né? Mas o campo de grama, o futebol nós estamos falando, não futsal nem outra variação, hoje agora futebol, certo? Campo de grama com 2 gols no fundo, certo? Como todos já devem ter visto, tá? 11 jogadores de cada equipe, tá? Um goleiro e 10 de linha,
O objetivo é fazer o gol no adversário, fazer o gol, colocar a bola no gol do adversário, certo? Sem utilizar as mãos. Não pode a utilização das mãos, tá? Como que funciona algumas regrinhas para nosso entendimento? Bola saiu, lateral, em quem bateu a bola? Ah, bateu na equipe, está jogando na equipe azul e vermelha, a bola bateu por último na vermelha. De quem é a posse de bola quando sai a bola do campo? É a posse de bola do azul, ou seja, da outra equipe. A equipe que bateu por último perde a posse, certo? Sempre dessa maneira, tanto nas laterais quanto nas linhas de fundos, certo? Acontece o escanteio, quando sai na linha de fundo de ataque, meu time está atacando, bateu no adversário e saiu para a linha de fundo dele. Eu vou lá, coloco no escanteio. Por que no escanteio? No cantinho, na união das duas linhas, da linha de fundo com a linha lateral. Esse se chama escanteio. Por que lá? Para não ficar próximo ao gol e não facilitar tanto o gol da equipe adversária, a pontuação da equipe adversária, certo? Futebol muito popular, né? A gente sabe disso em todo mundo e aqui no Brasil nem se fala. Nós vivemos ele a todo momento, é motivo para parar o país, Copa do Mundo, né? E isso, o futebol é um dos esportes, mais populares do mundo, tá? Mais populares do mundo. Então, o que acontece? Como ele sendo tão popular, gera dinheiro, gera mídia, né? Hoje, a mídia em cima do futebol é muito grande. Temos elencos de alguns times astronômicos, né? Em função do quê? Patrocinadores, TV, todo mundo atrás lá, filmando, assistindo os jogos do patrocinador, coloca uma simples logo, ele é visto por milhões de pessoas. Um jogador hoje pode ser visto por milhões de pessoas. Então, o futebol hoje é um dos mais populares e um dos mais divulgados comercialmente. Tem outros também, NBA, no basquete, a Liga Americana, entre outros, que também são esportes de invasão, a NBA, o basquete, certo? Futebol, como se joga ali? O goleiro, que a gente esqueceu de falar, né? Lembrei agora, estava falando de popularidade, lembrei de falar que eu falei que são 10 de linha o goleiro. 10 de linha, professor, não conhece futebol, preciso ficar em cima da linha? Não estamos dizendo isso. Os 10 podem correr o campo inteiro sem usar as mãos na bola, né? Mas pode correr o campo inteiro. O goleiro também pode correr o campo inteiro? Sim, mas ele tem o direito de usar as mãos somente na sua área. Tem uma delimitação dentro da área retangular, que dentro do campo, né, uma área, se chama a área do goleiro, e é ali que ele pode jogar, certo? Ali ele pode usar as mãos, beleza? Ele tem um tempo para ficar com a bola, para não ficar o jogo inteiro, não ficar retardando o jogo, tá? Então a função do goleiro, defender o gol. Por que ele usa a mão? Para ter mais chances de defender o gol, enquanto os outros jogadores não podem. Que o chute sai forte, etc. Sem as mãos complica. Então está ali o goleiro para isso, certo? O futebol, todo mundo, ele tem aquela, quem criou, né? Os ingleses falam, e assim vai. Mas hoje todo mundo joga, certo? Muita gente joga, o mundo inteiro aí pratica o futebol. Então, o que é praticamente o mundo inteiro, né? Claro, um lugar ou outro não, mas é um dos esportes muito populares, tá? Então, o que acontece com a mídia? Vai em cima. Aonde está a mídia principalmente? Europa, times da Europa, Brasil muito forte, né? Quando a gente fala de seleção, muda um pouco. Tem a Europa, tem grandes seleções, tem o Brasil, fortíssimo, né? O único pentacampeão. Então, a Argentina entra com uma seleção forte e assim vai. A mídia vai espalhando por vários locais do mundo, certo? E o que acontece? Cada evento que tem do futebol, existe uma mídia intensa em cima e uma atitude de um jogador, sendo ela fora de campo ou dentro de campo, ela muda tudo, uma visão dele quanto pessoa como atleta. Muitos jogadores acabam tendo suas carreiras indo por água abaixo por questão da mídia, acabam se expondo de uma maneira errada, acabam fazendo coisas que não são necessárias. Então a mídia está muito forte no futebol, diferente de alguns esportes que é mais tranquilo. Mas isso por quê? Porque é muito popular, todo mundo quer ver, então todo mundo quer informação, certo? Nós vamos agora passar para o futsal, que é uma variação do futebol, tá? E foi criado por quê? Para jogar
em locais fechados, certo? O futsal tem a briga ali para saber quem criou, se foi o Uruguai, se foi os brasileiros, tá? Então, tem versões que dizem que os uruguaios criaram e versões que os brasileiros criaram, Então, o que acontece? Mas foi feito como? Saindo do futebol de campo para jogar num local menor. Adaptações foram feitas. Começou num espaço, num salão, certo? Uma quadra de basquete, colocou o gol, colocou as traves lá e começaram a jogar o futebol. Mas daí começaram a ver que algumas regras não davam. A bola quicava muito, né? Dificultava o jogo isso, né? A quantidade de jogadores por um espaço menor também dificultava. Não conseguiam um local tão grande, fechado. Então tiveram que diminuir a quadra hoje tem 40 metros de comprimento por 20 de largura, certo? Então, um local bem menor, comparando com o campo, que tem mais de 100 metros, né? Então, bem menor, porém jogam com 5 jogadores, 4 de linha e 1 que é o goleiro. Mesma coisa do futebol de campo. Os 4 de linha podem percorrer o campo todo, goleiro só dentro da sua área com as mãos, porém pode percorrer o campo todo, né? Mas temos umas regrinhas diferentes, tá? Os laterais, quando o futsal foi criado, ele era chamado de futebol de salão, que era o futebol praticado em salão. E o lateral era com a mão, igual o futebol de campo, né? Tinha alguns quesitos assim. E com a evolução do tempo ele ficou com os gols só podendo ser feito de fora da área. Mas daí hoje em dia já não se joga assim. O lateral é com os pés, escanteio com os pés e pode fazer gol de qualquer lugar da quadra, dentro, fora da área, independente. Aí a gente comentou assim. Nós temos o goleiro. No campo, o goleiro ele tem um tempo para ficar com a bola na mão, certo? Para não retardar o jogo, para não ficar com a bola ali, ninguém pode tirar dele e acaba o jogo. Ele tem um tempo lá. No futsal, além do tempo com a bola na mão, ele tem um tempo com a bola no pé. Ele também não pode ficar com a bola no pé na sua quadra de defesa. O que é isso? Da metade da quadra para trás. Trás é o gol do nosso time, frente ao gol do adversário. Então, do meio do campo para a defesa, ele não pode ficar com a bola mais que 4 segundos com ela nos pés. Dentro da área, com as mãos, mesma coisa, 4 segundos no máximo. Do meio para frente, ele é liberado para jogar quantas vezes ele quiser e quanto tempo ele quiser. Mas o que acontece? O gol fica vazio, a quadra é menor, a bola chega rápido, então é um risco. Fazem muito, normalmente quando está perdendo. Mas é um risco muito grande, certo? Então, normalmente é feito quando está perdendo para a hora do tudo ou nada em final de jogo, certo? E outra coisa desse goleiro linha, como chamam, o que acontece? Ele só pode receber a bola uma vez na quadra de defesa. Se a bola saiu da mão dele num tiro de meta, ela já não pode retornar para ele, só se ele estiver no campo de ataque. Se bater no adversário, pode retornar. São regras diferentes do campo que foram evoluindo conforme o tempo, né? E foi mudando e hoje a gente vive essas regras, vivencia essas regras. Mas foi mudando com o tempo para adaptação e melhora do jogo, certo? Então, diferente do campo, sim, isso diferencia muito. Uma coisa que eu falei ali, tiro de meta, com as mãos. No campo, com os pés. Hoje, esse ano agora, podemos tocar o lateral, o tiro de meta, de novo, o tiro de meta com os pés para dentro da área. Até esses dias só podia para fora da área. Agora a gente pode tocar para o colega, né, que está dentro da área, colega de time. Até o ano passado a gente só podia jogar para fora da área. O passe do goleiro lá colocava a bola do goleiro ou qualquer outro jogador, colocava na sua pequena área e tocava para fora da área, certo? Não podia sair sozinho também. Isso em nenhum, quando a bola sai lateral, escanteio, nem o futsal nem o futebol pode, certo? Só a única coisa que o goleiro pode quando ele defende. Então a bola está em jogo, ele pode pôr sozinho no chão, como se ele tivesse recebido com o pé, certo? Diferenças aí, futebol e futsal. Futebol, 11 jogadores, 3 substituições. Está sendo estudado para substituir mais. Você tem o banco de reserva com jogadores, no qual você só pode trocar 3. Você não pode trocar mais que isso, certo? Isso está mudando. Está estudando a FIFA, que é a entidade máxima do futebol,
e do futsal, certo? Está mudando isso aí e tentando trazer mais substituições para o jogo ficar mais dinâmico e não perder potência, não perder a força lá. Está muito ligado à capacidade física do atleta, está aguentando bastante tempo, os 90 minutos de jogo, certo? Então, substituição, futsal livre a qualquer momento do jogo, com bola rolando. Se a bola está parada para tempo técnico, não pode fazer a substituição, só quando voltar ao jogo, certo? Então aí, ó, regrinha simples. Acabei de falar duas coisas que a gente vai falar de novo aqui. Substituição ilimitada, certo? Goleiro, só que o goleiro substitui e vira goleiro, não pode pôr mais um e assim. Pode pôr, como que é o goleiro linha? Coloca um jogador da linha no gol, mas com a camisa de goleiro. Tem as mesmas funções, mas só para ficar com mais qualidade com a bola no pé, certo? Tempo, eu comentei que são 90 minutos no futebol de campo corridos, os quais vêm sendo estudados novamente para ter mudanças, para evitar que o time que está ganhando pare, faça a famosa cera, né, que é ficar rolando no chão lá para matar tempo, certo? Estão sendo estudados. No futsal isso já acontece. Cada vez que a bola sai, o cronômetro para. São 20 minutos, 2 tempos de 20 minutos, né? Tornando 40 minutos. São 2 tempos de 20, com a bola saiu, parou. Se chama cronometrado, certo? Tempo cronometrado. A bola saiu, parou. O tempo, rolou a bola de novo, volta, certo? A gente já comentou do lateral com os pés, etc, certo? Isso aí são regras, assim, para quem joga futsal, quem joga futebol, básicas, que mudam muito o jogo. Os laterais mudam muito. Até a época que era jogada com as mãos, facilitava muito o jogo próximo à área, por cima. Hoje já está muito mais um jogo no chão, com bola no pé. O futsal mudou muito. E aí, popularidade. Como que a gente fala disso aí? Tá? Popularidade, o futebol é mais popular que o futsal? Sim, com certeza. Mas nós temos uma coisa interessante. O futsal, ele é muito jogado por crianças, por adolescentes. Por quê? Porque o futebol de campo precisa de uma dimensão maior, numa escola, não são todas que tem uma quadra, um campo, né, do tamanho, uma área para isso, e o futsal já consegue se adaptar. Então, muito jogado o futsal nas escolas, em locais menores, na rua mesmo ali, perto de casa. Então, futsal é muito mais jogado por crianças e adolescentes do que o futebol de campo, certo? Não, mas você está dizendo que eles não jogam? Jogam com a intenção de virar atletas. Mas o futsal em si, como só um joguinho, só uma brincadeira, ele é muito mais jogado pela questão das escolas, certo? Isso aqui no Brasil é muito. Tem países da Europa que tem as quadras menores, inclusive aqui no Brasil tem, mas alguns são mais famosos. Na Europa, a Espanha tem muitas campos de futebol menores adaptados a cada idade. Aqui no Brasil tem também, mas começou lá. Eles que começaram com essa ideia, certo? Popular também, mas existe uma coisa, futsal não é olímpico, o futebol é um esporte olímpico. Por que não é olímpico? Para ser olímpico tem que ter um monte de federação, quantidade de praticantes em diversos países, e isso complica um pouco o futsal, certo? Ele é muito utilizado também na categoria de base para formação para futebol de campo. Um menino joga, a menina joga até os seus 12, 13, 14 anos no futsal e já passa para o futebol de campo. Ele serve como uma preparação para o futebol de campo. Por que usam isso? Os clubes usam essa estratégia. Porque começa no espaço menor. Para você jogar em 11 com idades pequenas, 7, 8, 9, 10 anos, é complicado. Vai encostar quantas vezes na bola? A bola vai chegar como? Vai chegar quicando? Vai chegar alta? Você vai encostar quantas vezes? Quanto você vai evoluir? Já no futsal, ela rola mais, a bola é pesada, é um pouco mais pesada, é conhecido como o jogo da bola pesada, e ela rola mais. Com isso, você tem mais contato, campo menor, menos jogadores, se obrigarem a encostar mais na bola. E isso faz com que evolua um pouquinho mais, considerado pelos clubes, né? E você consiga, depois, quando chegar no campo, ter uma situação diferente. Você consegue pensar mais rápido num espaço pequeno. Você fazia isso no futsal. Quando abre um pouco, você consegue pensar com mais tranquilidade, você tem mais facilidade para pensar e para fazer as jogadas necessárias, certo? Existem algumas outras versões do futebol, as variações.
Eu trouxe mais duas aqui para vocês, que é o Beach Soccer e o Futebol 7, tá? O Beach Soccer, o nome já diz aqui, futebol de areia, né? Futebol de praia, mas futebol de areia, porque não é praticado só na praia, certo? Futebol é um pouco diferente. Ah, características de área, sim. Faz o gol do outro lado, mesma coisa, tá? Que muda? A areia, o piso muda muito, a bola não rola, certo? O futsal rola mais pro campo, já tem um pouco mais bola alçada, mas ainda tem muita bola no chão. A areia, então, muita qualidade técnica, certo? Muita força. Antes, quando começou lá o Beach Soccer, ele principalmente era qualidade técnica. Você via muitos gols bonitos, muitos gols com bola no ar, e hoje você já vê muito mais tático e muito mais força, certo? Porque para aguentar o jogo e o contato, depois que a tática apareceu, começou o quê? O contato ser maior, o contato físico. Antigamente já não era assim, era mais tranquilo e menos marcado e mais fácil de jogar, ficando mais bonito. Hoje já fica um jogo mais truncado, certo? A Rússia é um país que cresceu muito com o Beach Soccer, hoje extremamente competem muito com o Brasil, com Portugal, com a Espanha, certo? E outros países aí que antes você não via falar neles, certo? São alguns países. Não vamos entrar em detalhes quanto a todas as regras, mas a base é essa, certo? Futebol 7 é o futebol na grama sintética normalmente, certo? Jogado por 7 pessoas, por isso futebol 7. 1 no gol, 6 na linha, lateral e escanteio com as mãos, uma área só retangular, certo? Diferente do futebol de campo. Bola parecida com a de futebol de campo, tá? É uma bola específica, mas é parecida, quica também bastante, certo? E o jogo muito rápido, muito truncado, campo de 45 metros por 25, pequeno para 7 pessoas, então jogo muito rápido, certo? Tem que pensar rápido, tem que agir rápido e o objetivo é o mesmo. Fazer gols, substituições ilimitadas, mescla um pouco do futsal com o futebol, certo? E está crescendo muito no mundo. Beleza? Atividade para casa. Atividade 1 do capítulo 2, tá? Está aí para vocês fazerem. Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu sou o professor Micael. Agradeço a vocês pela companhia. Estaremos juntos na próxima aula. Um abraço a todos.